Então peço aos conselheiros do secretário por vir aqui na frente, por favor, se posicionar aqui com o pessoal. Vamos invocar a Santíssima Trindade a cada dia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das tuas salvações. Vamos rezar para nós com a Maria, em intenção do possível misto de jovens que vai acontecer no final da semana, agora dia 19 a 22 de agosto, em Cuiabá, né? E para todas as vítimas do Covid que tiveram, muitos irmãos conseguiram que se foram, nos deixaram, né? Não só do Covid, mas de outras doenças também. E intenção também das pessoas necessitadas nesse momento, não só de questão financeira, né? Mas quem está precisando de um ombro amigo, de uma palavra de oração, quem está em casa, não pode sair, que a gente reza por eles também. E um agradecimento especial por nós, eu agradeço as orações que fizeram para a minha mãe, para a minha família. Mamãe já está em casa, graças a Deus, depois de 20 dias na UTI, ela já está em casa. Graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, O Senhor é convosco. rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos aclamar o Evangelho. Agora e na hora de nossa morte. Buscai primeiro
Jesus respondeu. O jovem disse-lhe: já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos pelo Facebook também. E você que está em casa me escutando, pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário, que assim que possível no final da celebração a gente vai ter o seu comentário. E quem estiver fazendo aniversário também pode mandar, que no final será lido, tá bom? Eu passo a palavra agora a Márcia. Então, o senhor seja bem-vindo a estar aqui conosco. É com o senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, paz e bem. Então vou me apresentar, creio que muitos não estavam lá semana passada na abertura do Sagrado, né?
estava lá com o Frei Valdemiro. Os irmãos sacerdotes que trabalham na paróquia franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Então, agradecido pelo convite, de estar aqui com vocês hoje, falar desse tema que é muito amplo, a perspectiva da vida, mas vamos falar ela numa dimensão franciscana, daquilo que São Francisco, na sua vida, pautada pela vivência do Evangelho, trouxe para a sua vida e para nós frades e para todo o povo de Deus. Até hoje, os rastros de Francisco de Assis são semeados na face da terra, porque ele foi um homem que viveu com profundidade, com ousadia, com decisão e com autenticidade a proposta do reino de Deus. Então, para bem iniciarmos esse momento, pode passar o primeiro slide, eu vou fazer uma ressonância daquilo que se diz respeito à nossa essência da vida. O Frei Valdemiro falou um pouco da vocação, o homem, a mulher. Eu quero tocar um pouco nesses aspectos para a gente poder fundamentar com mais afinco aquilo que se diz respeito à nossa vivência na vida franciscana, e que vai falar aí do homem, imagem de Deus. Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem e a mulher. Está lá no livro dos Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Por que o Frei Cláudio quis iniciar com este momento? Porque aí está toda a fundamentação da nossa experiência como franciscano. Porque lá no Cântico das Criaturas, Francisco vai louvar a Deus por tudo aquilo que ele criou. Porque a própria palavra do livro do Gênesis vai dizer o quê? Quando Deus fez, ele viu que era bom. Então, todo o mundo criado, os seres vivos, nós seres humanos, somos obra boa, porque procede de Deus. Então, de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer seu Criador. Por quê? Porque na sua essência, ele carrega o sagrado dentro dele. O Frei falou que Deus inspirou o sopro da vida no homem Adão. Então, carregamos essa marca indelével do sopro da vida, O próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa comunidade perfeita de amor que é a Santíssima Trindade. É ela que provém toda a essência do ser humano, a nossa origem, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Só Ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Por isso que nós temos essa sede do infinito, que só seremos saciados quando chegarmos ao nosso lugar, a pátria celeste. Enquanto isso, nós estamos aqui caminhando, peregrinos nesta terra, fazendo bem, correspondendo à vontade de Deus, seja na circunstância que o Senhor nos chamou. O Senhor me chamou para uma vivência de um caminho de peregrinação através da ordem dos frades menores. Vocês estão aqui no cursilho de cristandade. Este foi o caminho que o Senhor vos chamou para trilhar essa dinâmica da vida. E assim corresponder
com gratuidade, com ousadia, com testemunho de vida, esse Cristo que é o Senhor da vida. Pode passar mais um pouco? E nesse próximo slide vai nos falar, porque a imagem de Deus, o indivíduo humano tem dignidade de pessoa. Ele tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se, de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com seu Criador. E a oferecer-lhes uma resposta de fé, de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Quem vai nos falar isso é o Catecismo da Igreja Católica, lá no inciso 357. Só o ser humano é capaz de manter essas relações de comunhão. Porque como viemos do seio da Santíssima Trindade, como eu vos disse, a Trindade Santa é esta comunidade perfeita de amor, onde existe um relacionamento profundo e íntimo do Pai com o Filho, do Filho com o Pai e do Espírito Santo com o Filho e com o Pai. Então nós somos capazes, meus irmãos e minhas irmãs, de viver essa dinâmica de relacionar-se, de viver a comunhão uns com os outros. Tudo isso está incutido no que se diz respeito à vida, porque somos chamados a nos relacionar com o nosso próximo, porque ele carrega também a imagem de Deus, né? E vai dizer outro santo que o homem é a glória de Deus, o ser humano é a glória de Deus, porque a obra-prima mais perfeita que Deus fez é eu e é você. Por isso, quando vemos um irmão, vemos nele a imagem de Deus. E só vamos ter essa compreensão como? A partir de uma vivência de intimidade com aquele que nos criou, com a pessoa de Jesus. Só tendo essa vivência de intimidade, de cultivo da vivência, da leitura da palavra orante, da vivência da oração, da vivência dos mandamentos de Deus, para ter essa compreensão que o meu irmão é imagem de Deus e por isso eu devo amá-lo, eu devo cuidar dele, né? Às vezes é muito fácil cuidar de quem nós conhecemos, não é verdade? E aí está o grande desafio, que é cuidar daqueles que nós não conhecemos e que muitas das vezes nos maltrata com palavras e atitudes. Aí está essa vivência da vida na perspectiva franciscana de ser, de ajudar sem olhar quem é a pessoa, porque ela é filho, é filha de Deus, né? Quando tivermos essa dimensão, a gente não vai ter bloqueio de ajudar as pessoas que muitas vezes maldizem a nossa vida ou até mesmo que não conhecemos, né? Francisco de Assis foi esse homem que tinha repulsa pelos os irmãos leprosos, né? Ele vai dizer em um momento que aquilo que parecia amargo tornou-se em doçura. Mas por que se tornou em doçura? Porque ele venceu a si mesmo, né? Nessa perspectiva, quando a gente compreende esse grande mistério da vida que envolve esse seio da Santíssima Trindade que nós viemos, nós vamos ter essa transformação diária na nossa vida. Para Francisco de Assis chegar a dizer que aquilo que era amargo se tornou em doçura, ele teve que passar por um processo cotidiano de vencer-se a si mesmo. Muitas das vezes na nossa vida, a gente vai passar por esse processo de vencer-se a si mesmo. Creio que muitos de nós passam por muitas dificuldades, de vencer tantos ímpetos dentro de nós, que não são evangélicos e que precisa da fundamentação da intimidade, da busca da palavra de Deus para se converter. É quando também se diz que Paulo caiu do cavalo. Francisco de Assis caiu quando ele topou de frente com um irmão leproso. E ali ele venceu, ele tocou, ele abraçou e beijou, porque ele entendeu que aquele irmão leproso
era filho de Deus igual a ele. Como eu vos falei anteriormente, né? O irmão é imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele carrega o sagrado dentro de nós. E assim vemos que Deus nos dá essa capacidade de nos comunicar, de nos relacionar com Ele, com o divino, mas também com os homens, com os irmãos e as irmãs. E só a graça do Espírito Santo é que nos auxilia nesse diálogo de amor e de compreensão. Porque se não tivermos essa ação eficaz na nossa vida do Espírito Santo, que habita também em nós, como batizados, carregamos essa marca indelével, só Ele vai nos ajudar a vivenciar essa dinâmica do relacionar-se com o outro, de viver uma comunhão e de viver a dinâmica do amor. Pode passar o slide. Agora, uma das perguntas que mais tem repercutido ultimamente no meio a qual vivemos, né? Qual o sentido da vida? Né? São perguntas que nos questionam e temos que olhar ela na ótica da fé, né? Qual o sentido da minha vida? Muitas das vezes, diante das circunstâncias que passamos, diante dos impasses que passamos, a nossa vida tende a passar pelo desânimo, tende a passar pela angústia, tende a passar pelo desespero, não é verdade? E nós precisamos entender que a centralidade da nossa vida tem uma fundamentação, que é Deus, o centro da nossa vida. Né? E vai nos falar, iniciamos nossa reflexão, ampliando e transformando o título de uma questão. Qual é o sentido da vida, do mundo e da história? Há um questionamento recíproco, a humanidade se pergunta. E o Salmo lá 8 vai nos falar que é indagada também por Deus. E vai nos dizer lá o Salmo 8, vou ler para vocês. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o teu nome, em toda a terra, sobre os céus, se eleva a tua majestade. De boca das crianças e dos lactantes, te procuras com louvor contra os teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o teu céu, a obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares? Né? Ver esse questionamento do salmista, né? Que coisa é o ser humano para dele te lembrares? E mais à frente vai nos falar, o Filho do Homem para o visitares. No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Tu colocastes à frente das tuas obras, de tuas mãos. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, Ele deu o mundo criado para assim Ele poder administrar. Por isso que fala, eu coloquei em tuas mãos aquilo que eu criei. E como eu falei no início, tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. O mundo ao qual vivemos é algo bom, mas infelizmente, por conta, podemos assim dizer, do pecado original, houve um desequilíbrio que causa essas circunstâncias de ver o mundo numa dimensão negativa. Mas para nós que somos filhos de Deus, e como nós franciscanos também gostamos de dizer, que tudo que Deus fez e que Ele viu foi bom. Por isso devemos louvar. E nosso Pai Seráfico vai louvar a Deus pela formiga, vai louvar a Deus pela água que é cristalina, que é casta, pela Mãe Terra, de onde vêm os frutos, pelo sol, pelo vento, pelo fogo. Pode passar um pouco. E nesse questionamento do sentido da vida, aí vem também a dimensão da busca, né? E assim tem essa figurinha com várias interrogações.
né? O que estamos buscando? Né? É uma pergunta que pode refletir para nós. O que estamos buscando hoje? Né? Eu, Frei Cláudio Mal, o que eu estou buscando? Estou buscando a corresponder um projeto que o próprio Senhor me chamou a viver? E pergunto a vocês, vocês também estão buscando viver esse projeto que é o Concílio de Cristandade? Mesmo em tempo de pandemia, né? Como a irmã falou, com número reduzido, mas outros irmãos que estão a nos acompanhar pelas mídias sociais. Pergunto, como você tem buscado viver o projeto daquilo que se refere ao Concílio de Cristandade, né? E esse projeto também nos remete à nossa vivência como batizados, né? Que primeiramente nós somos vocacionados à vida, depois vem a dimensão da vocação específica, seja ela na modalidade que for, né? Matrimonial, vida religiosa, vida sacerdotal, leiga, consagrada. E assim pergunta, o que tens buscado? E vai nos falar, esse processo de busca do sentido é comunitário e social. Isto é envolvida e auxiliada pela graça de Deus. A pessoa pergunta e recebe a resposta da comunidade, enfim, do povo. Por isso, para os que amam a Deus, a vida é um constante encontro com Ele na pessoa do irmão. Lembra que eu falei que o irmão é a imagem e semelhança de Deus? O irmão é uma peça fundamental para nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. Na vivência fraterna do concílio, devemos enxergar o irmão como essa graça de Deus, que tantas vezes vai nos ajudar a encontrar o sentido. Que queira quer não, nós passamos por momentos de trevas, de escuridão, de questionamentos. Por que isso acontece comigo? Por que as coisas só deram errado na minha vida? Né? Isso prescruta o nosso coração, o nosso pensar. Essas indagações surgem dentro do nosso psíquico, né? E gera também angústias, porque queremos ter resposta, né? Não é verdade? A gente quer resposta assim no estralar de dedos. E devemos entender que Deus tem um tempo para trabalhar na nossa vida. Deus teve um tempo para trabalhar na vida do Frei Cláudio Omar, que saiu lá de João Pessoa para vir para essas terras do Mato Grosso, viver um chamado, né? Para muitos foi loucura, né? Para meus amigos da faculdade, alguns familiares, meus amigos do trabalho, mas foi uma força maior que as minhas vontades que me fez romper todo o meu pensamento para viver um projeto. Então, o irmão e a irmã aqui no concílio é essa peça fundamental na nossa busca, né? Creio que vocês já passaram por essa experiência de falar com o irmão as suas angústias, seu momento difícil, e ali o Espírito Santo usou aquele irmão e você saiu dali com um direcionamento. Não é verdade? Por isso que na nossa vida franciscana, nós vivemos em fraternidade, porque o irmão se torna um suporte do outro. E a vida, na perspectiva franciscana, passa também por esse seio da vida fraterna, né? O irmão é instrumento de Deus para a minha vida, quando eu estou passando por um momento de trevas, de angústias, de solidão. Se o Filho de Deus, que veio ao mundo, não teve aonde reclinar a cabeça, imagina nós, meus irmãos e minhas irmãs, que estamos seguindo os passos do Divino Mestre. Ele mesmo nos falou, o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. É uma palavra muito forte para nós, diante das indagações que surgem dentro do nosso coração. Por isso que seguir Jesus requer de nós uma decisão. E uma decisão pautada na vivência do Evangelho. Por isso, para os que amam a Deus, a vida é um constante encontro com Ele na pessoa do irmão.
também tem um caráter escatológico, ou seja, tem a ver com o destino final do homem e do mundo, porque em todo questionamento já se toca o ser definitivo. Né? Ele fala dessa maneira escatológica, porque nós, seres humanos, somos seres finitos, que estamos a caminho daquilo que é o Criador, o transcendente. Como vos falei, nós estamos aqui peregrinando, fazendo a nossa peregrinação, mas não é uma peregrinação solitária. Ela é uma peregrinação onde existem irmãos e irmãs que nos ajudam nesse caminhar, e também a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? O seio da Trindade Santa é esse espelho para nós, porque sempre eu estou tocando no seio da Santíssima Trindade, porque a nossa experiência da nossa vida religiosa franciscana passa por esse mistério da Santíssima Trindade, porque o Verbo se fez carne e habita no meio de nós. Antes era a palavra, mas quando o Filho de Deus veio ao mundo, ali inaugurou um novo tempo para toda a humanidade. Por isso que Francisco de Assis celebra com tão profundidade o mistério da encarnação. Né? Creio que vocês já viram falar do presépio de Grétio. Ele fez essa experiência com o menino Jesus, com o menino Deus que veio ao mundo. A nossa espiritualidade, chamada a vida, perpassa por esse mistério da encarnação, do Filho de Deus que veio ao mundo na manjedoura, pobre, de maneira humilde, e veio trazer as grandes alegrias para a humanidade. Por isso que Francisco vai para Grétio e ali faz o presépio. É da experiência da espiritualidade franciscana que nasce o presépio para nós. Porque Francisco, chegando o tempo do Natal, disse aos irmãos: precisamos celebrar com dignidade este tão grande mistério, a qual Deus deu à humanidade, de vir ao mundo o Filho de Deus vivo. Por isso que ele vai construir, pega o boi, pega o jumentinho, e ali a providência, aparece a criança com a mãe, com o pai, para nos revelar esse grande mistério da missão do Filho de Deus sobre a face da terra, e que também inaugura um novo tempo para nós. Antes era a palavra, com a chegada do divino menino ao mundo, Cristo se fez presente, andou sobre esta terra, né? O próprio Filho de Deus vivo. Pode passar um pouco? E vamos falar agora da vida, né? Essa imagem de uma pessoa e as árvores em direção ao céu, porque lá é o nosso lugar. Né? Eu falo isso a primeiro momento, porque depois eu vou entrar na perspectiva de Francisco nessa ótica, quando eu falo que a nossa vida aqui é uma peregrinação, né? E o que estamos construindo com esse peregrinar. E vai nos falar a Sagrada Escritura: alarga nosso pensamento e ensina-nos que a pergunta pelo sentido da existência nasce de uma atitude contemplativa. Diríamos que contemplar seja talvez o sinônimo de perguntar. Quando vejo o céu, a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é um mortal, para te lembrares a um filho de Adão, para vires visitá-lo. Aquele salmo que eu li para vocês, o Salmo 8, precisamente no versículo 4, 5. Com isso eu quero dizer que somos vocacionados a sermos pessoas em contínua transformação e vivermos em comunhão com os irmãos e com Deus. Quando eu vos falei dessa perspectiva, né, da busca de sentido, aqui ele vai falar da contemplação.
Lembra que eu vos falei de Francisco que quis fazer o Natal em Glétio para contemplar esse grande mistério que é o mistério da encarnação, a vinda do Filho de Deus ao mundo, né? Quando contemplamos esse mistério, ali a gente compreende qual é o sentido da nossa vida, né? Hoje vivemos um mundo muito barulhento, conturbados por tantas coisas, e fica até difícil parar um pouco, né, as nossas atividades. A gente vive correndo, correndo, e às vezes para parar um pouco, para contemplar, para centrar ali um momento e entender esse mistério a qual nós somos chamados a vivenciar, o mistério da encarnação, de mergulhar neste mistério aonde o menino Deus veio ao mundo, né? É preciso parar, meus irmãos e minhas irmãs. Na nossa fraternidade, nós paramos um dia do nosso mês para dedicar o dia todo no que se dizemos deserto. O que é o deserto? É o encontro com Deus. Eu creio que para vocês, assim, Frei, eu trabalho, mas eu sei que vocês trabalham, mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, parar um tempo, seja ele de 15 minutos, meia hora, seja qual for o tempo que você tiver livre, e ali fazer o seu deserto, que é o encontro com Deus, para assim entendermos a nossa vida, né? Passar por esse conhecimento que eu vim de Deus, eu carrego Deus dentro de mim, eu carrego essa imagem e semelhança de Deus no mais profundo do meu ser. Descobrir ou encontrar a razão da vida significa colocar-se como um homem que sempre caminha, homo viator, em direção à compreensão da sua própria existência. E isto é um caminho dos grandes desejos de toda pessoa, aliás, de cada um de nós. Tudo se resume em uma interrogação fundamental: o que é o homem, né? O que é o homem? Muitas pessoas, hoje em dia, têm feito essas interrogações, né? Esses estudos, né? O que é o homem? O que era o ser humano? Né? Às vezes, a gente vai perdendo, né, as nossas características, né? A gente vai se tornando produto do descartável. E a gente tem que entender que eu e você somos obra-primas e que temos um valor. Temos um valor. A nossa vida tem um valor, né? Nesse tempo pandêmico, onde tantos irmãos e irmãs tiveram sua vida ceifadas por esse vírus, né? Esses irmãos têm um valor e têm um lugar do olhar de Deus misericordioso para com essas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas e que também ainda estão nesse tratamento, nos leitos de UTIs, que não é fácil. E podemos assim perguntar, né? O que essa realidade pandêmica está trazendo para nós? Eu falo isso porque isso também está na perspectiva da nossa vida, né? A nossa sociedade hoje, com essa realidade pandêmica, deve tomar um novo rumo no que se diz respeito à vida. Ela é sagrada, porque ela provém de Deus. Seja quem for, ele, o ser humano, é imagem de Deus. Por isso que devemos cuidar da nossa vida, né? Ela é templo do Espírito Santo, né? Às vezes vemos, né? Muitas pessoas não dão valor à própria vida. Tantos faz, tanto fez viver, né? São vidas marcadas por tantas situações difíceis que para ela não existe um novo horizonte, né? E cabe a nós revelar esse Deus da vida que rompe a morte, né? Com a vinda do Filho de Deus ao mundo, ele venceu a morte. A morte não tem um fim para nós, né? A morte não tem um fim, porque com a vinda do Filho de Deus, ele rompe com a morte.
né? O Filho de Deus é vida em abundância. Por mais que a nossa vida aqui, nós muitas vezes passamos ela por tantas dificuldades, mas temos que ter essa ótica. É graça de Deus a minha vida. Ela é graça de Deus. Por mais que hoje esteja difícil, esteja ruim, mas ela é graça de Deus. Por isso que Francisco louvava, né? Muitas vezes Francisco foi injuriado pelos seus colegas de Assis, né? Dizia, ele está louco. Ele que tinha um pai rico, está pedindo esmola de porta em porta, está cuidando de leprosos, o que está acontecendo com esse homem? Né? E ali foi injuriado, e quanto mais ele era injuriado, ele agradecia ao Deus Criador, ele contemplava na natureza essa obra da criação. E às vezes, assim percebo que na nossa vida, precisamos criar espaços de contemplação, de contemplar o belo que é Deus na nossa vida. Você na sua casa precisa cultivar espaços de contemplação, né, de poder sentar, poder se descansar, poder enxergar a tua vida na ótica da fé. Da fé, de enxergar assim, nossa, eu preciso mudar nessa circunstância da minha vida. Preciso tomar um novo rumo no que se diz respeito na minha vivência familiar, no cuidado com meus filhos, no que se diz respeito ao trabalho, né? Nós, como filhos de Deus, como católicos, cristãos, precisamos transparecer esse rosto do Cristo no mundo de hoje, para que todos que ao enxergar a nossa pessoa, diz ali, ele tem algo diferente, aquela mulher tem algo diferente, aquele homem tem algo diferente. Mas por quê? Porque carregamos na nossa essência Deus, o sagrado. A humanidade e a criação formam um conjunto. A busca do sentido da vida coincide com a busca de Deus, né? Por isso que eu vos falei anteriormente, como está a tua busca? Né? E pergunto para mim também, como está a minha busca de Deus? Na minha vocação, a vida religiosa, vocês dentro do cursilho de cristandade, como está uma busca, a tua busca? Né? Que às vezes buscamos tantas coisas, não é verdade? A gente quer ver a nossa família crescer, e é justo que busquemos progredir na vida, mas primeiramente precisamos confiar na graça da providência de Deus, né? Quando eu vos falei do mistério da encarnação, onde Maria e José não encontraram lugar para o menino Deus nascer, e foi na estrebaria, foi aquela providência ali de Deus que fez com que ela desse à luz ao menino Deus. Quando vemos lá que Abraão, Deus o leva para o monte para sacrificar o seu filho. Ali, na hora que ele ia ceifar o filho, Deus mostrou um carneiro, e ali foi uma providência de Deus, né? Muitas das vezes na nossa vida, nós não cultivamos essa dimensão, né? A providência de Deus faz parte da nossa vivência da vida, né? Deus que providencia, Deus que providenciou profetas, profetisas, né? Até chegar Jesus de Nazaré, Deus foi providenciando, e Deus continua a providenciar na nossa vida aquilo que é necessário, né? Até agora o Senhor tem nos sustentado, e devemos confiar nessa dimensão da providência de Deus na nossa vida. Pode passar um pouco? A humanidade e a criação. A humanidade e a criação formam um conjunto. Esta última é a palavra de Deus, porque fala dele e anuncia. Ela envolve Deus e o homem, e é fruto de um ato livre, gratuito e pleno do amor e da sabedoria do Criador, a qual chama todas as criaturas à existência, comunica-se plenamente, e faz-se verdadeira comunhão com elas de modo dinâmico. Deus cria o mundo
quanto permite que o mundo se forme dentro dele e apareça. E logo, a vida por si mesma é um dom da existência, mas comporta também a presença do Espírito da vida na criação, isto é, início do comunicar-se salvífico de Deus às coisas que cria. Quem vai nos falar isso é o nosso saudoso São João Paulo II, né? Um homem de Deus que fala para nós acerca desse ato criador de Deus, né? Onde Deus criou tudo e chamou o homem para administrar este bem criado. O outro slide pode passar. Somos seres do finito. Somos criaturas e estamos sobre a terra como seres finitos e ao mesmo tempo voltado para o absoluto. A dor e a morte. Quem vai nos falar é lá no livro do Gênesis, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Deixa eu só ler para vocês. Ao homem ele disse: porque ouvistes a voz de tua mulher e comestes da árvore, de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoareis sobre o solo por tua causa. Com sofrimento tirado dele, o alimento de todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das tuas ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo do qual foi tirado, porque tu és pó e ao pó hás de voltar. Essa parte do livro do Gênesis vai nos falar acerca da desobediência, né? Que é essa parte marcante da história da salvação, né? Onde Adão e Eva foram desobedientes a Deus, e com isso, não é que Deus é um Deus justiceiro, né? Mas ele havia dito para o homem, Adão, e a mulher Eva, não comer do fruto da árvore da vida, né? E vemos o quanto essa questão da desobediência, ela causa desequilíbrio em nós. E na nossa vida, como frades menores, nós professamos os votos, né, da obediência, né? A obediência é uma questão que requer de nós uma decisão, um pulsar interior e uma adesão para vivenciar, né? Antes do Concílio Vaticano II, o termo obediência se justificava de uma obediência cega, né? Alguém falava e eu tinha que cumprir. Mas hoje, com o Concílio Vaticano II, a obediência na liberdade, né? Como filhos de Deus. Eu obedeço por amor, por um ato livre de amor. Eu não obedeço por cabresto, porque eu vou ser punido. Mas eu obedeço por amor, por um ato de amor. Creio que faltou isso na vida de Adão e de Eva naquele momento, né? Onde tem a simbologia da serpente que conversa com eles. Por que não pode comer do fruto, né? Eu acho que naquele momento eles faltou essa percepção, né? De uma obediência gestada no amor, onde me leva a obedecer na gratuidade, né? E assim vai nos falar: convivem conosco, mas temos a incumbência de nos realizar como homens e mulheres com liberdade plena, de estarmos na história cuja direção só é conhecida pela revelação de Deus, e ao qual não é marcada pelo determinismo. Nesse sentido, a revelação e a expressão da liberdade de Deus. E a história é a expressão da liberdade humana, né? Deus nos criou, meus irmãos e minhas irmãs, com livre arbítrio, né? Na liberdade, né? Vocês estão aqui na liberdade para vivenciar esse recomeço da escola de formação, né? Creio que para muitos é desafiador, porque existe a questão ainda do medo, né? Diante dessa pandemia, né? Chegando essa nova onda, dessa delta, né? Então, estamos aqui por graça de Deus, confiando naquele que nos chamou, né? Para vivenciar
essa grande dinâmica que é a escola de formação do Cursilho. E como eu vos falei, por Deus criar na liberdade, Ele nos dá o direito de querermos viver ou não. Mas, mesmo que o homem ou a mulher não queira viver essa dimensão a qual Cristo nos chama, da vivência do sagrado em nós, da Santíssima Trindade, Deus também não vai esquecer daqueles que não o querem. Deus, a todo instante, está a atrair o homem e a mulher para perto dele. Deus, a todo instante, está a atrair eu e você para perto dele. E principalmente aqueles que ainda não têm essa dimensão da vivência, da religiosidade, de onde vieram, da sua essência que é Deus. Né? A cada instante Deus está atraindo, mas para isso é preciso deixar que o coração abra, né? Abra a esta graça. Pode passar mais um pouco. Então vamos entrar agora nessa perspectiva de Francisco de Assis. São Francisco de Assis fez um caminho muito peculiar e próprio de conversão evangélica durante sua vida. E a esse itinerário chamou de vida de penitência, o que quer dizer conversão mesmo, levando-nos ao original da vida cristã, levar uma vida de penitência e buscar a Deus sempre, morrer para si e deixar viver o sumo bem. Essa forma de penitência, no entanto, não é meramente individual. Na ótica franciscana, é vivida na experiência da fraternidade. Lembra que eu falei para vocês que a fraternidade é o suporte? Então, Francisco, nosso pai seráfico, tinha a fraternidade como esse aspecto da vivência do itinerário da vida. Por isso que vai nos falar os escritos franciscanos, né? Que ele era um homem penitente, que foi através das penitências que ele foi encontrando este sentido da vida, né? Francisco de Assis, como bem sabemos da conversão, era o homem que gostava de festa, um jovem normal, como hoje em dia, de estar com seus amigos. O pai era comerciante, né? Era reconhecido em Assis por dar grandes festas, né? E a partir do momento que ele, quando se decide a ir para a guerra em Apulia, que escuta uma voz dizendo: a quem tu queres servir? Ao servo ou ao Senhor? Diante dessa voz que perpassou o coração dele, ele decide retornar para Assis. E ali ele faz uma experiência com Deus. Né? A nossa vida franciscana passa por esse mistério de uma vida itinerante, marcada por penitências, de penitenciar-se, que significa o quê? Significa conversão. Podemos também chamar de transformação de vida, né? Transformar-se para se chegar a este belo. Francisco gosta muito de falar de Deus como belo, como sumo bem. Ele é o sumo bem, né? É dele que provém a minha vida. A espiritualidade franciscana acentua a dimensão fraterna da busca de Deus. Expressa um dos mais estupendos mistérios de Deus, a vida trinitária, a Trindade Santa. Por isso que eu iniciei no início falando desse grande mistério do seio da Santíssima Trindade, a qual nós vivemos. Porque a nossa vida franciscana, tendo essa perspectiva da espiritualidade franciscana acerca da vida, perpassa por esse mistério trinitário, né? Desta comunidade de amor, né? Que é a Santíssima Trindade. Francisco foi um homem que buscava em todos os seus escritos realçar a Trindade a partir da vida. Na carta aos fiéis exclama: como é honroso ter no céu um Pai santo e glorioso. Como é santo ter
tal esposo consolador, belo e admirável, como é santo e amável ter tal irmão e um filho agradável, humilde, pacífico, doce e amável, e sobre todas as coisas desejável, nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou sua vida por suas ovelhas. Vemos como Francisco exaltava esse Deus vivo e verdadeiro a partir do mistério da encarnação, né? Ele fala desse Pai Santo e grandioso, porque lá na Praça de Assis, quando ele tomou a firme decisão de despojar-se de suas vestes secular e assumir um novo projeto que o Cristo lhe falava, ele disse assim: deixa agora meu pai Pedro Bernardone, só tem agora um pai, que é o Pai nosso que estás no céu. A partir daquele momento, ele toma Deus Pai como princípio da sua vida. Por isso se diz que ali na Praça de Assis, quando ele se despoja das vestes secular, ele assume ali um novo projeto de vida, que foi o abandonar-se nas mãos do Pai e ali viver a graça da providência, como eu vos falei anteriormente, né? A vida perpassada por essa experiência profunda de abandono nas mãos do Pai, no seio da Santíssima Trindade. E é lá também, em São Damião, onde ele tem essa experiência profunda com o Cristo, pobre, humilde e crucificado, que ele começa a fazer esse itinerário, né? Este caminho, esse processo de transformação. Pode passar. Francisco tem um modo fraterno de ver Deus como comunidade. Ele não fala de Deus uno e trino, mas trino e uno. Acentua que a Trindade é a unidade porque é comunidade. E por isso que a dimensão de Deus comunidade é latente na espiritualidade franciscana, né? Como é importante para nós a nossa perspectiva de vida centrada neste seio da Santíssima Trindade, né? A comunidade fraterna, né? E assim trazendo um pouco para vocês essa vivência nossa, da nossa espiritualidade, né? Como eu vos falei no início, o irmão é um suporte, o irmão é a imagem e semelhança de Deus. Por isso eu devo amá-lo, por isso eu devo cuidar, né? E Francisco fala outro momento, né, da galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Assim é a nossa vida franciscana, né, que cuida uns dos outros, né? Se vê um irmão cabisbaixo, passando por alguma situação difícil, ir lá perguntar se está precisando de ajuda, trazendo isso na nossa vivência. Quando Francisco fala de Nossa Senhora, coloca na relação com a Trindade. Tomemos a belíssima antífona de Nossa Senhora no ofício da Paixão. Santa Virgem Maria, entre as mulheres do mundo, não nasceu nenhuma semelhante a ti, ó filha e serva do Altíssimo, do sumo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Quis falar um pouco também de Maria, porque ela faz parte desse mistério da vida, né, do mistério da encarnação, né? E Francisco, e nós franciscanos, temos esse grande zelo na pessoa da Virgem Maria, porque ela é a nossa advogada, né? Francisco, ainda em vida, falou que Nossa Senhora é a advogada dos frades, né? Santa Maria dos Anjos, né? Ela é que vai advogar a ordem até os fins dos tempos. E no próximo slide vai falar do tão famoso cântico do Irmão Sol. Creio que muitos de nós já cantou ou já ouviu esse cântico do Irmão Sol. Eu não sei, no final o Pedro canta para nós, fica melhor. Se eu tiver com tempo, aí você me fala aí.
E quando terminar, se alguém tiver algumas perguntas, se eu souber responder, né? Vai nos falar, né? O cântico da criatura é esse grande louvor a Deus por todo o seu ato criador. E também aqui está a essência da nossa vida na perspectiva franciscana, né? E vai dizer: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Deus são louvor, a glória, a honra e a toda a bênção. Né? Ele sempre exalta o Senhor como esse Altíssimo, este onipotente, como esse bom Senhor, como esse sumo bem. Somente a Ti, o Altíssimo, eles convém. E homem algum é digno de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, a qual é dia e por ele nos iluminas. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. A Ti, Altíssima, traz o significado. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas. No céu as formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar, e pelas nuvens, e pelo sereno, e todo o tempo, pelo qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e agradável e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, porque perdoam pelo Teu amor e suportam enfermidades e tribulação. Bem-aventurados aqueles que as suportarem em paz, porque por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal, bem-aventurados o que elas encontrar na santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes será mal. Louvai e bendizei o meu Senhor e rendei-lhe graças, servindo-o com grande humildade. Esse é o cântico das criaturas, onde vemos em Francisco esse homem que integra a sua vida com todo o ato criador de Deus. Para Francisco chegar a falar isso, meus irmãos e minhas irmãs, ele teve que passar por um processo de reconciliação profunda consigo mesmo, com Deus e com todo o mundo criado. Porque, como vemos no Cântico das Criaturas, ele exalta o Santíssimo Deus, o Altíssimo Deus, e a partir de Deus ele vai louvando a Deus pela criação, pela água que é casta e pura. E por fim, ele exalta a irmã morte, né? Para nós franciscanos, entender esse grande mistério da vida, onde a morte não é o ponto final, mas é uma passagem, né? E como diz, feliz aquele que estiver na vivência da nossa vocação, da santidade, nesse reconciliar-se com Deus. Quando olhamos para Francisco de Assis, vemos esse homem integrado, reconciliado e conformado com a vontade de Deus. Por isso, antes de morrer, Francisco faz o quê? Pede aos seus confrades que o coloquem no chão, e ali nu, nesse entendimento que fala lá no Gênesis que eu li anteriormente, né? Do pó vieste e do pó retornarás. Né? Francisco, integrado com a sua vida, e que também compreendeu que o seu irmão corpo foi castigado muitas vezes por ele ser um homem penitente. Como vos falei, ele se penitenciava bastante. Ele ia para os lugares altos de Assis, né, as montanhas, e ali passava longos dias de experiência, de jejuns e orações com Deus. E ele fala pedindo perdão antes da morte ao irmão corpo,
porque ele é templo do Espírito Santo, a qual foi judiado por conta das penitências tão fortes que ele fez, né? Por isso que eu digo para vocês, Francisco é um homem integrado com a sua própria vida e com todo o ato criador de Deus, né? Quando tivermos essa dimensão, né, vamos compreender esse mistério da encarnação, né? Do Filho de Deus que veio ao mundo por meio do sim de Maria, o mistério da encarnação. Pode passar o slide? Passou. O santo de Assis, descobrindo profundamente e amado por Deus o sumo bem, único e verdadeiro bem, conseguiu transmitir este amor para além das fronteiras de seu tempo e do seu espaço. Foi modelo de vida até o fim. Francisco bem sabia que tudo aquilo que era e tinha, havia recebido como dom gratuito, e por isso não queria tomar posse de nada, nem das coisas, nem da natureza, nem da pessoa. Soube viver em profundidade e gratuidade, e assim, apesar de todos os sofrimentos físicos, inclusive, conseguiu ser uma pessoa realizada e feliz. Como vos falei anteriormente, né? Uma pessoa integrada, reconciliada com a própria vida, né? Francisco teve enfermidades profundas, né? Um homem marcado por dores no corpo profundas, mas que não murmurou em nenhum momento, mas louvava e agradecia a Deus. Quando chegou a sua hora, Francisco encheu seu coração de esperança e que conseguiu chamar a morte de um novo nascimento. Não se trata de um fim, mas de uma transformação, do ingresso em uma nova maneira de existir. No Cântico das Criaturas, Francisco louva e agradece a Deus por todos os benefícios que ele realizou e realiza na criação. E não deixa de fora a irmã morte corporal, escrevendo assim: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Felizes os que ele achar conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. E aqui vemos, meus irmãos e minhas irmãs, nessas breves palavras minhas, não sei se deu para entender e compreender um pouco, mas enxergar em Francisco de Assis, como eu vos falei, esse homem reconciliado consigo mesmo, com Deus e com todo ser criado. E falar para vocês que não é um processo instantâneo, mas é um itinerário que vamos fazendo no percurso da nossa vida, né? E ter como fundamentação o seio da Santíssima Trindade, que é dali que é a essência da nossa vida, né? Então, com essa minha fala, né, quero encerrar agradecendo, né, a nosso Pai Seráfico São Francisco, que nos deixou com tão profundidades os seus textos sagrados, nos remetendo a esse cuidado conosco mesmo, o cuidado com o mundo, com a criação. Assim podemos dizer a casa comum que pede auxílio com urgência, né? Nossa casa comum, que é o mundo a qual vivemos, né? Precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E olhamos em Francisco esse homem que reconhece a obra de Deus nas pequenas coisas, desde o animal até o ser humano, que é a obra mais perfeita de Deus. E por isso ele louva, por isso ele agradece ao Deus Criador. Assim podemos cantar, né, o cântico que nos fala: louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, pelas suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento,
Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te, louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor. Bem baixinho. Louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor. Aquilo que eu vos falei está nas fontes franciscanas, está no Catecismo da Igreja Católica e está na nossa Bíblia Sagrada. Possamos colocar a mão no nosso coração e agradecer a Deus neste momento. Pode dedilhar um pouco. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui neste momento, né? Este grande louvor ao Deus Criador. É Ele o princípio e o fim de tudo. Se nós estamos aqui hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é por graça de Deus. Por isso, coloca a mão no teu coração e agradece a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, vivenciar esse grande mistério da vida, nessa perspectiva do mistério da encarnação, na vivência da espiritualidade franciscana, de dizer para o Senhor: muito obrigado, meu Deus e Salvador, porque Tu me destes a vida, e eu quero, com a minha resposta, dizer sim ao Teu projeto de salvação. Por isso, nas Tuas palavras, agradece a Deus, porque Ele é bom, porque Ele tem te amparado, porque Ele tem te sustentado e tem te impulsionado a vencer os teus medos para a vivência do Evangelho, para a vivência da nossa missionariedade, para a vivência daquilo que é proposto pelo Concílio de Cristandade. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que nós vivenciamos nesta noite, de estarmos aqui reunidos como irmãos e irmãs que estão na busca de Deus, que estão na busca de um propósito, que é a vivência do sagrado no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus, junto a ti hei de seguir. Se eu irei, saberei como chegar, enfim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te darei o que ainda espera procurar a verdade. É como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei, minha
razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz me irei à luz. Oh, 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 oh. Falei Claudiomar, né? No início eu ia falar Cleudimar, falei, eu vou confirmar o nome, Claudiomar. Muito obrigada pelo seu sim, por essa linda explanação, né? Que nos aproximou mais ainda de São Francisco de Assis também, né? E nos fez entender também que a morte também é nossa irmã, né? Conseguimos identificar que é um ciclo, faz parte, né, da nossa essência, do nosso ciclo de vida, e que nós temos que estar preparados, porque nunca sabemos qual é o nosso momento, né? E que Deus nos permita estarmos prontos, né, quando chegar a nossa hora. Então, nossa gratidão, seja sempre muito bem-vindo, e o nosso muito obrigada. Então, vamos continuar, né, com essa perguntinha aí de tarefa para casa, né, porque estou buscando qual o meu propósito, né? E também nós estamos no mês das vocações, né, celebramos aí os sacerdotes, os religiosos, a família, os leigos e leigas. E ele já foi ali, mas vamos fazer uma oração por ele, uma Ave Maria, né, que está aqui também, né, no mês das vocações, colocando o seu, né, ensinamento, todo o seu conhecimento aqui para nós também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. E continuando, né, a comemoração aí nas vocações, a família, o matrimônio. No dia de amanhã, 17/8, teremos a carreata das famílias, né? Seria a caminhada esse ano, em virtude da pandemia, a carreata. Então, nosso administrador diocesano, Padre José Éder, estende o convite a todos os movimentos e pastorais, e não deixaria de fora o cursilho, né? Então, nós estamos convocados a estarmos participando dessa carreata, concentração às 19 horas no cais, chegada na paróquia Santa Cruz, com a bênção das famílias. Então, se você puder estar presente, venha participar, coloque a sua camiseta do movimento e vamos juntos celebrar a família. Na próxima escola do dia 23, né, próxima segunda-feira, sagrado aqui conosco, e teremos a psicóloga Elaine Moraes. Então, venha, né, entender um pouquinho como termos resiliência nos dias atuais, né? O pessoal que participou da última reunião do GED, recebeu um convite aí de estar estendendo as suas paróquias, né, e apresentando o nome de 2 membros para compor uma comissão, para que nós possamos, em conjunto, preparar aí o nosso Jubileu de Ouro. Então, essa reunião está agendada para o dia 24 de agosto, e você, membro, né, se tiver interesse aí, o seu coordenador de paróquia, converse com ele, e venha caminhar conosco para que nós possamos, né, celebrar e agradecer aí esses 50 anos de história. E que tenhamos como compromisso, para a próxima segunda-feira, trazer mais um irmão. Então, Cristo conta conosco, né? E nós podemos ser essa chama aí que vai aos poucos reacendendo no coração de outro. Então, fiquemos de pé, sagrado. Decolores. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Só vocês. Tem algum aniversariante aqui hoje? Não? Nós temos aniversariante da Nossa Senhora Aparecida, chama Fátima Ferreira, perdão. E da São José Esposo tem a Maria Abadia, o Adriano, Pedro Henrique, o Wagner e o Serafim. Vamos cantar um parabéns para eles? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa dentro de nossas almas, para os nossos irmãos. O quê? Uma salva de palmas. Viva os aniversariantes! Viva! Eu peço que a gente reze também uma Ave Maria para Dona Lourdes Amaral. Foi a primeira cursilista mulher aqui, né? Fez o primeiro cursilho, a gente reza uma Ave Maria para ela. Ave Maria. Das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Frei, o senhor dá a bênção final para nós, por favor? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogando a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Alegrias, que ela interceda junto a Deus por nós e por nossas famílias, pelos irmãos que acompanham por nós nas mídias sociais. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores. De colores é a primavera florindo caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. E viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito em seu coração. Viva a vida! Que desperta na fé ardorosa de ser bom cristão.